Mais uma vez, com muita alegria, nós temos entre nós, provavelmente a última vez esse ano, mas como floresceu o flamboyant, e com o florescimento do flamboyant, a decisão de continuar mais um tempo conosco. Então, ano que vem, nós teremos ainda a bênção de termos esse mestre da palavra conosco, nos abençoando com suas mensagens poderosíssimas, porque elas vêm límpidas da parte do Pai, e também na ministração que sempre temos a oportunidade de receber, no dia seguinte ao nosso encontro aqui, junto com a igreja, numa ministração que vai acontecer amanhã também. Todos estão convidados para estarem lá no Arena, para que sejamos ministrados pelo nosso querido irmão, pastor e mestre da palavra, Ito. Então, é com muita alegria que nós o recebemos, e dele, por instrumentalidade dele, a palavra de Deus para os nossos corações. Pai bendito, nós te bendizemos pelo teu amor, por tudo que o Senhor é e tem feito por nós. Pela dádiva de Cristo Jesus, o nosso Salvador, nós te bendizemos todos os dias, e essa seja a nossa canção mais profunda do coração. E, neste momento, na certeza de que teu Espírito Santo se move e fala a nós, e o faz por essa instrumentalidade, que o Senhor o use poderosamente e que o recompense, no nome de Jesus. Amém. Obrigado. Sempre é um momento muito especial no meu mês, o momento quando a gente volta aqui em Araçatuba e compartilha amizade, compartilha algumas reflexões com os irmãos. Sempre é uma alegria muito grande, e queremos refletir um pouco sobre o Natal, né? Nós entramos em dezembro e precisamos entender com cada vez mais profundidade o que representa o Natal, o que representa os grandes atos do amor de Deus. Tiveram pelo menos 2 grandes atos de Deus na história. O primeiro ato a manifestação do poder de Deus ao criar todas as coisas, onde Ele cria tudo com perfeita harmonia, entrega tudo ao ser humano, mas o ser humano resolve se afastar de Deus. E o segundo ato impressionante de Deus é a redenção, o momento quando Deus resolve nos amar, mesmo tendo o direito de nos afastar. Quando Deus resolve nos redimir à medida que Ele nos ama e nos impulsiona a amá-lo também, nos constrange a amá-lo. Por isso que eu gosto muito de uma frase do Leonardo Boff, que ele diz assim, que todo menino quer ser um homem, todo homem quer ser um rei, e todo rei quer ser Deus. Só Deus quis ser um menino. E é nessa consciência que a gente quer falar um pouco sobre o Deus que quis ser humano, né? E nós queremos refletir um pouco sobre isso, sobre como é que Deus manifesta o seu poder por meio do seu amor, como Deus manifesta o seu poder por meio da manifestação da sua graça, da sua bênção, em nos redimir, em nos transformar. É por isso que eu quero inicialmente ler 2 textos com os irmãos. O primeiro se encontra lá em Isaías. Obrigado. O primeiro se encontra lá em Isaías, capítulo 6. Isaías 6, que vai nos dizer assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Agora vamos ver lá em Apocalipse, no capítulo 4. Apocalipse, último livro da Bíblia, no capítulo 4. Que vai dizer assim: depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas.
Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinha coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha o rosto de um homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas, e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Amém. Esses 2 textos, tanto de Isaías 6 quanto de Apocalipse 4, mostram um mesmo lugar, o trono onde Deus governa todas as coisas. Isaías 6, depois dos 5 primeiros capítulos, onde Deus levanta Isaías para denunciar a igreja da época, Isaías tem o trono de Deus, e Deus chama Isaías e dizendo assim: eu tenho uma missão na terra, eu quero redimir todo o meu povo. O meu povo tem andado em caminhos ruins, o meu povo tem buscado simplesmente poder, mas eu quero ensiná-los a viver o amor. E aí Isaías é chamado para ser o profeta nessa época. Aqui em Apocalipse vai mostrar a mesma realidade. Deus levantando o João tendo uma visão, e ele recebendo 7 cartas nos 2 primeiros, no capítulo 2 e no capítulo 3, 7 cartas de denúncia contra a igreja na sua época. Uma igreja que queria buscar simplesmente o poder de Deus e não o Deus do poder. E aí, depois do capítulo 3, Deus chama o João e fala assim: olha, eu tenho uma missão na terra, e eu vou colocar a cabo tudo aquilo que eu tenho planejado, tudo aquilo que eu tenho intentado ao longo da história, eu vou executar. Então, tanto o texto de Isaías quanto o texto de Apocalipse vai mostrar um Deus soberano, um Deus tremendo, um Deus que está no seu trono, governando todas as coisas, e vai fazer com que tudo acabe conforme Ele deseja. Mas esse Deus que está no trono e que Ele vai executar a redenção na história, vai executar a redenção em todas as coisas, não é um Deus que executa a redenção por meio do poder, mas Ele executa a redenção por meio do amor. Então, à medida que nós olhamos para o trono de Deus, a nossa expectativa é de um Deus soberano pelo poder. Mas Deus vai se revelar um Deus soberano pelo amor. Ele não vai ser um Deus que vai fazer com que tudo aconteça conforme Ele deseja pela imposição, mas Ele vai fazer com que tudo aconteça por meio da manifestação da sua graça e da sua misericórdia. É por isso que no capítulo 9 de Isaías, o texto vai dizer o seguinte: que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e sobre o ombro desse menino está todo o governo e toda a autoridade. E esse menino será um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Esse Deus do trono, Ele deixa o trono vazio, conforme lá Isaías 6, Ele sai do trono e vem para a terra. Mas quando Ele vem para a terra, Ele não vem em carruagem de fogo, Ele não vem cercados de anjos, os mesmos anjos que estão adorando Ele. Ele fala assim: olha pessoal, vamos lá na terra que eu vou dar um jeito naquele negócio. Ele não vem com manifestação de poder, Ele vem com manifestação de graça. E esse Deus soberano, Ele vem como um menino. Um menino que nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre ele, e ele será um maravilhoso conselheiro. Não um impositor, ele vai ser um conselheiro, ele vai ser um Deus forte. Esse menino vai ser o Pai da eternidade, e ele é o príncipe da paz.
E à medida que nós cremos num Deus que se faz como homem, que o Deus, para que nós creiamos nele, não manifesta poder simplesmente, mas manifesta graça, porque o nosso Deus, que nós cremos no Natal, é um Deus que quis ser humano. Esse Deus, ao longo do tempo, ele não é qualquer tipo de ser humano. Ele é um ser humano que veio não para ter uma boa vida, mas foi um ser humano que veio para sofrer. Ele foi um ser humano que não veio apenas para viver, ele veio para morrer. Esse ser humano, Jesus, ele não veio para manifestar poder, mas ele veio atrair todas as pessoas por grandes manifestações de amor. Esse ser humano, ele não veio simplesmente para ficar ao lado daqueles que tinham muitas coisas, mas ele veio para estar ao lado daqueles que não tinham nada. Então, à medida que nós olhamos para Jesus, esse Deus encarnado que saiu do trono e aterrou aqui a terra, então esse Deus agora, ele se manifesta como um homem simples, nascendo de uma família, em uma família simples, vivendo com gente simples, crescendo num lugar muito simples, lidando com as dificuldades, as dores do povo comum, como nós. E esse Deus encarnado agora, ele não somente, ele cresce no meio de nós, mas agora ele entrega a sua vida para que todos nós tivéssemos vida. E é por isso que depois de Isaías 9, quando fala que ele nasceu, em Isaías 53 vai falar como ele morreu. Ele morreu numa morte altamente dolorosa e altamente vergonhosa, porque a morte de cruz era reservada para os piores criminosos. E ele, lá em Isaías 53, vai falar que ele aceitou essa morte de cruz como uma ovelha que vai para o matadouro sem abrir a sua boca. Aceitando toda dor, aceitando todo o peso que pesava sobre os nossos ombros, ele tomou para si e morreu em nosso lugar. Quando nós olhamos esse panorama do fato de Deus ter vindo à terra por meio de Cristo Jesus, ter nascido de um menino, em um menino, ter crescido para morrer, então essa dinâmica de Deus nos mostra algo muito importante que nos ensina coisas muito importantes para a nossa vida. Por exemplo, como nós podemos equilibrar a questão do poder e a questão do amor. Como que Deus, sendo totalmente poderoso, ele é totalmente amoroso. Como que um Deus que pode todas as coisas, inclusive ele podia acabar com tudo, ele resolve não acabar com tudo, mas ele resolve manifestar amor. E muitas vezes nós temos uma dificuldade em conciliar poder com amor. Porque a gente acha que quem pode todas as coisas, quem manda em tudo, exerce o seu poder por meio da imposição. E Deus vai nos ensinar o seguinte, que quem tem poder ama ao abrir mão do poder em benefício daquele que não pode. O nosso Deus, que tem todo o poder, ele resolve exercer o seu poder, abrindo mão do seu poder, a fim de nos amar, nós que não podíamos nada. Então, à medida que nós concebemos esse amor de Deus, nós percebemos que ter poder não é você ser alguém que manda em tudo, que dá a última palavra, que fala assim, quem manda aqui sou eu, tem que ser do meu jeito. À medida que nós conhecemos o Deus que ama e que nós celebramos o Natal, nós exercemos o nosso poder, muitas vezes abrindo mão do nosso poder para cobrir
o problema, o pecado daquele que tem dificuldade. Porque foi isso que Jesus veio nos fazer. Ele não veio nos transformar em pessoas totalmente diferentes do que nós éramos. Ele veio pegar uma massa ruim, a mesma massa ruim, e transformar essa massa ruim agora de glória em glória na imagem dele. Mas Deus não descartou aquilo que nós éramos. É por isso que quando nós nos relacionamos em família, nos relacionamos em amigos, nós olhamos uns para os outros e nós vemos um monte de problemas. Se nós agiríamos com poder, então nós executaríamos juízo definitivo e aí não prestaria, porque nós acabaríamos com metade da população. É o que a luta, o que promovem as guerras. É a pessoa querer se impor pelo poder. Mas Deus, que tem todo o poder, Ele abre mão do seu poder para nos amar. Para mostrar o que de fato é o exercício do poder. Então, à medida que nós olhamos para Cristo Jesus, nós percebemos que amar de fato não é simplesmente você querer bem a outra pessoa, mas é você exercitar o poder que Deus deu e muitas vezes abrindo mão de si em benefício do outro. É por isso que um grande problema na história foi o homem querer ser mais do que ele realmente era. O homem querer ser Deus. Foi isso que foi a causa sempre da queda do ser humano. Quando o homem, o Adão e Eva estavam no jardim, eles caíram porque eles quiseram ser iguais a Deus. Quando Lúcifer caiu, foi porque ele quis ser igual a Deus. Lá em Babel, em Gênesis 11, eles caíram porque eles quiseram chegar até a Deus. Porque muitas vezes nós não reconhecemos que a nossa relação com Deus, a nossa relação com o outro, não se dá pelo poder, mas se dá pelo amor. E muitas vezes nós queremos crescer e ser mais do que nós somos, porque nós queremos nos impor em relação às demais pessoas. Porque nós queremos nos impor com as pessoas que estão à nossa volta, para que as pessoas que estão à nossa volta continuem à nossa volta e a gente continue como centro. Sendo que nós cantamos aqui que o centro da igreja, o centro da família, o centro de tudo é Deus, em Cristo Jesus. À medida que a gente compreende o Natal, então a gente é chamado à humildade, a gente é chamado a viver um evangelho de fato, de gente que ama as pessoas a que Deus já nos deu. Porque o Natal vai nos mostrar que nós não precisamos desejar aquilo que nós não temos. O que nós somos chamados no Natal é valorizar aquilo que já temos. Porque Deus, mesmo olhando para todo o universo do seu trono, Ele vendo um monte de coisa errada, Ele não desistiu daqueles que erravam. Deus não desejou um outro universo para Ele assim, olha, vou acabar com isso aqui, vou fazer um outro universo para mim, porque esse universo aqui já deu, acabou minha paciência, vou largar esse universo aqui, vou construir outro. Deus, Ele não desejou algo que Ele não tinha. Ele redimiu aquilo que já existia. É por isso que, à medida que nós celebramos o Natal, nós celebramos aquilo que nós já temos, e não é um mecanismo para desejar o que nós não temos. É por isso que nossa relação com Deus não é uma relação do menino com o Papai Noel, de uma relação de alguém dependente e alguém todo-poderoso, e essa relação é pelo poder. Se eu for um bom menino, o Deus Todo-Poderoso vai conceder aquilo que eu quero e que eu não tenho. A minha relação com Deus não é essa relação de troca. Eu faço coisas boas
e Deus me dá aquilo que eu desejo. A minha relação com Deus é uma relação de alguém que não merecia nada. Mas o nosso Deus de todo amor olha para nós e nos oferece tudo, inclusive a si, para morrer na cruz, por amor a nós. É por isso que à medida que nós olhamos para esse Deus de amor, nós valorizamos aquilo que nós já temos, e não aquilo que nós não temos. E o que nós já temos, irmãos? Nós temos primeiramente um Deus que nos ama. Em segundo lugar, nós temos uma família que Deus nos deu para nós amarmos. É por isso que se há algo que nós precisamos celebrar no Natal, não são os presentes, que alegram o nosso coração porque nós não tínhamos algo e agora nós vamos ter. O chamado para o Natal é para celebrar aquilo que Deus já nos deu. A sua presença no meio de nós. Um Deus que se encarnou para nos amar profundamente. Um Deus que se encarnou para conhecer e viver entre nós, e à medida que Deus, Ele andou entre nós, Ele tomou sobre si todas as nossas dores, para que nós tivéssemos, de fato, uma nova existência, a partir da sua graça e da sua misericórdia. E à medida que nós passamos agora a ter uma relação com Deus, não diante de um Deus todo-poderoso que pode nos dar aquilo que nós não temos, mas diante de um Deus amoroso que valoriza aquilo que nós já temos e nos transforma na nossa essência, então nós olhamos para o lado, para as pessoas que Deus já nos deu. Então agora não importa aquilo que nós vamos ter no futuro, importa é com quem nós andamos no presente. Amém, irmãos? E aí nós passamos a valorizar as pessoas que estão ao nosso redor. Porque agora nós não queremos coisas novas que nós não temos. Nós valorizamos as pessoas que nós já temos. Inclusive a nossa esposa, nosso marido, os nossos filhos. Nós não queremos outra esposa. Nós não queremos um outro marido. Nós não queremos outros filhos melhores ou piores. Nós queremos aqueles que Deus já nos deu. Porque aquilo que Deus já te entregou é para você exercer o seu poder sobre eles, da mesma forma que Deus exerceu o poder sobre nós, dando a sua vida por eles. Amando-os de forma tão plena que você está disposto a entregar a sua própria vida por amor a eles. É por isso que o Natal não é um chamado, não é uma convocação para a gente fazer uma lista dos presentes e das coisas que nós ainda não temos. É para a gente fazer uma lista das coisas que Deus já nos deu. E ser profundamente gratos e comprometidos com aquilo que Deus já nos deu. E dizer, Deus me deu uma esposa, eu vou dar minha vida por ela. E o Natal é a minha reafirmação desse compromisso. Porque Deus não desistiu de mim e Ele deu a sua vida por mim. Então agora eu celebro o Natal. No Deus que agiu com todo amor. E agora eu quero agir com todo amor com a minha esposa ou com o meu cônjuge. Agora eu quero celebrar o Natal. Fazer um belo banquete. Para celebrar com as pessoas que me amam e que eu amo. Para reafirmar a minha aliança de que eles são a parte mais importante da minha vida. Eles são a melhor parte do meu Natal, porque é aquilo que Deus já me deu. À medida que nós vamos vivendo dessa maneira, então a gente passa a perceber que todas as coisas agora convergem para aquele que deu todas as coisas, e não aquele que dará. É por isso que depois de Isaías 6, depois de Isaías 9, Isaías 53, e nós vimos que há um paralelo lá em Apocalipse 4, no Apocalipse 5, todos nós somos chamados à adoração. E adorar a quem? O Cordeiro.
Apocalipse 5 vai mostrar que todos lá estavam olhando o trono novamente. Abra lá o texto em Apocalipse 5. Todos estavam com os olhos fitos novamente no trono. Então vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selados com 7 selos. E vi um anjo poderoso, mesmos anjos que estavam lá em Isaías 6. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que se fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro, que parecia ter estado morto em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. E tu constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. E aqui começa um grande louvor, uma grande adoração, diante de quem? Diante do Cordeiro. Daquele que estava sentado no trono. E essa grande adoração, na continuidade do texto, é encorpado com as vozes de milhares e milhares e milhões de anjos. Depois é incorporado ainda milhares de animais, de forma audível. Nós ouviremos essa adoração quando do trono a gente vai ver o Cordeiro abrindo o livro que contém o nome de todos nós que cremos em Cristo Jesus, para celebrar definitivamente o Natal. O Natal onde todas as pessoas, onde todos os anjos e todos os animais celebram o Deus que criou todas as coisas, mas sobretudo o Deus que redimiu todas as coisas, em forma de um menino, que se transforma num cordeiro. Porque só Deus quis ser humano. Todos os ídolos de todas as religiões são humanos que quiseram ser divinos. Mas somente o nosso Deus, sendo o Todo-Poderoso, quis ser humano. É por isso que quando Deus olha para nós, Deus não quer que nós sejamos divinos. Deus quer que nós sejamos de fato seres humanos. Seres humanos de verdade, como Cristo foi. É por isso que em 2 Coríntios 3,18 vai dizer que nós somos transformados de glória em glória à imagem de seu Filho, Jesus Cristo. E um ser humano de verdade é um ser humano que valoriza, que reconhece e tem comprometimento com tudo aquilo que Deus já deu a você. E não fica na ânsia, gerando ansiedade naquilo que você ainda não tem. Porque a expectativa de ter aquilo que você ainda não possui é uma expectativa de você querer ser Deus. Foi esse o pecado de Adão. Quando Satanás chega para Adão e Eva e fala assim: olha, eu vou te dar um fruto que você não conhece. E você vai experimentar algo que Deus não te deu. E com isso que Deus não te deu, você vai ser igual a Deus. O que era? O mal. Porque Adão e Eva já conheciam o supremo bem. Então Satanás fala assim: olha, eu vou te dar desse fruto, do conhecimento do bem e do mal.
porque Deus omitiu uma coisa para você: o mal. E na ansiedade de ter o desconhecido e experimentar o não experimentado, em querer deixar de ser humano para ser Deus, Adão e Eva caíram. É por isso que Deus nos dá aquilo que é o melhor dele para nós. Mas muitas vezes, no Natal inclusive, nós somos tomados de ansiedade para ter o que nós não temos. E experimentar o que nós ainda não experimentamos. E criamos uma relação com Deus, de um Deus todo-poderoso que pode dar aquilo que nós não temos e que causa ansiedade no nosso coração. E sendo que a relação com Deus deve ser de gratidão daquilo que nós já temos. Da gente abraçar a nossa família e dizer: vocês são a melhor parte de Deus na minha vida. Amém, irmãos? A gente olhar para Deus e dizer: Deus, o Senhor já fez tudo por mim. Deus, eu não vou ser mais feliz se o Senhor der muitas coisas para mim, porque o mais importante o Senhor já me deu, Jesus Cristo, que morreu no meu lugar. Um Deus todo-poderoso, que deixou o trono vazio para vir à terra na forma de um menino, que se tornou um cordeiro. Para que nós fôssemos redimidos e nos tornássemos verdadeiramente seres humanos, para a glória de Deus. Então é por isso que eu quero convidar você nesse instante, a gente celebrar nesse instante, não aquilo que a gente quer ter, mas celebrar nesse instante aquilo que Deus já te deu. O que Deus já te deu e que é grande motivo de alegria e de gratidão. Paddy Adams, aquele autor do movimento Doutores da Alegria, ele vai dizer assim: não há nada mais importante do que o amor. Alguém acha que é algo mais importante do que o amor? Nós vamos concordar que não. O amor é o bem supremo, não há nada mais importante do que o amor. E ele vai dizer o seguinte: para todas as coisas, nós temos um planejamento bem definido. Tenho certeza que a maioria de nós aqui já fez o planejamento do ano 2017. Daquilo que nós vamos empenhar a nossa energia. Mas ele vai dizer o seguinte: para todas as coisas nós temos um plano bem definido. Só não temos um plano bem definido para aquilo que é o mais importante, o amor. Qual é o seu plano bem definido para você demonstrar todo o amor para todas as pessoas que Deus te deu? O Natal é a celebração do plano bem definido de Deus em nos amar. De um Deus todo-poderoso que abriu mão do seu poder para vir em forma de menino em todo amor. Agora, qual é o nosso plano bem definido? Para amar as pessoas que Deus nos deu para amar. Eu quero convidar você a se colocar em pé. E nós vamos orar nesse instante, para que Deus derrame da sua paz e da sua graça sobre esse plano de todo amor que você vai executar a partir de hoje, abraçando as pessoas que Deus te deu, dizendo que ama as pessoas que são as mais caras para você, você valorizando cada ser, cada pessoa, cada situação na sua vida, com todo amor. Não deixe para dizer que ama para depois. Diga que ama. Diga que a sua família é a parte mais importante daquilo que Deus te deu. E nós queremos orar para que isso não seja apenas uma retórica, mas que seja uma realidade na sua vida. Para que Deus manifeste a sua paz e a graça dele na sua vida. Para que o amor
seja a essência e para fazer parte de todas as suas atitudes. Chegue perto das pessoas que você ama. E vamos orar nesse instante. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, ó Deus, pelo Natal. Porque o Natal representa todo o amor do Senhor a cada um de nós. É pelo Natal, ó Deus, que nós reconhecemos, ó Deus, que nós somos tão amados, ó Deus, que agora nós não podemos deixar de amar. É pelo Natal que nós percebemos, ó Deus, que a nossa vida só faz sentido por meio do Teu amor e da Tua graça. E, ó Deus, por isso eu quero invocar nesse instante, ó Deus, a Tua paz sobre a vida de cada um que está aqui nessa noite, sobre cada lar aqui representado, ó Deus, que possamos amar como o Senhor nos amou, ó Deus, que possamos não simplesmente querer aquilo que nós não temos, mas possamos valorizar aquilo que nós já temos, e assim, ó Deus, valorizar principalmente o Senhor que veio em forma de menino, e possamos amar o Senhor sobre todas as coisas, mas Deus, dá-nos a capacidade para amar as pessoas que nos cercam, dá-nos a capacidade para amar de forma intensa e inteira, ó Deus, a nossa família, ó Deus, que possamos beijá-los, abraçá-los, dizer, ó Deus, que nós os amamos, que eles são a melhor parte da nossa existência, de todas as coisas que o Senhor já nos deu, eles são a melhor parte, ó Deus. Por isso, ó Pai, que nesse Natal seja um comprometimento de cada um de nós com as coisas que o Senhor já nos ofereceu. Seja um comprometimento nosso com as pessoas que o Senhor, ó Pai, deu para nós amarmos e sermos amados por eles. Por isso, ó Deus, que a Tua paz reine sobre cada família, ó, que a Tua graça, que a Tua misericórdia e que o Teu amor revista cada relação aqui nessa noite, ó Deus, renovando, restaurando, se há relacionamentos, ó Deus, comprometidos, se há relacionamentos que precisa de um conserto, só o Senhor pode fazer isso, porque o Senhor não desistiu de nós, e o Senhor veio, ó Deus, para trazer redenção às nossas vidas. Que o Senhor também traga redenção, ó Pai, redirecionamento, renovo, um novo vigor, ó Deus, a cada relacionamento aqui, ó Pai. Em nome de Jesus, é que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém.